Hoje nós falaremos sobre circunferência e segmentos tangentes a essa circunferência. Então, primeiro caso, reta e circunferência. Em relação a uma circunferência, uma reta pode ser. Então, nós temos três situações. A primeira, quando a reta R não corta a circunferência. Então, nós dizemos que essa reta é externa à circunferência. Então, ela vai passar por fora da circunferência. O segundo caso é quando a intersecção entre a reta e a circunferência é um único ponto. Nesse caso, nós dizemos que a reta é tangente à circunferência. E nós temos um último caso, onde a reta tem a intersecção dois pontos com a circunferência. No caso aqui, os pontos A e B. Nesse caso, nós dizemos que a reta é secante à circunferência. Então, são apenas essas três situações que podem acontecer com relação a uma reta e uma circunferência. Quando não há intersecção, a reta é externa à circunferência. Quando a intersecção é um único ponto, ela é tangente. E quando a intersecção são dois pontos, a reta é secante. Segundo caso, segmentos tangentes a uma circunferência por um mesmo ponto. Então, dada uma circunferência e dois segmentos tangentes passando pelo mesmo ponto externo a essa circunferência, eu formo esses dois segmentos aqui, que nós temos uma propriedade, que é a seguinte: sempre que acontecer essa situação, a distância do P até o A, que é o ponto de tangência, é igual à distância do P até o B. Próximo caso é quando a gente tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Então, só para entender a definição, quadrilátero circunscrito significa que o quadrilátero é externo à circunferência e que os quatro lados desse quadrilátero são tangentes à circunferência. Então, se eu pegar aqui o lado AB tem um único ponto de intersecção com a circunferência, o lado BC também, um único ponto, CD e AD. Isso significa dizer que o quadrilátero é circunscrito à circunferência. Quando acontecer isso, nós também temos uma propriedade, que é a seguinte: a soma dos lados opostos é igual, ou seja, nesse meu caso aqui, se eu somar o segmento AB com o segmento CD, isso vai ser igual à soma do segmento AD com o segmento BC. Agora nós vamos fazer alguns exemplos com relação a isso. Então, no primeiro, na figura abaixo, O é o centro da circunferência. Determine o valor de x. Então, percebam que aqui eu tenho uma circunferência de centro, O, e dois segmentos tangentes por um mesmo ponto. Ele marca no desenho que do P até o A mede 6x mais 5 e do P até o B, x mais 15. De acordo com a nossa propriedade, sempre que acontece isso, PA é igual a PB. Então, eu vou ter que montar uma equação. 6x mais 5 é igual a x mais 15. Então, 6x menos x é igual a 15 menos 5. 5x é igual a 10. Logo, o x é igual a 10 dividido por 2, que vale, 10 dividido por 5, que vale 2. Como aqui está sendo pedido o valor do x, x igual a 2, acabou. Se quisesse saber o comprimento, né, a medida desse segmento PA, ou desse segmento PB, né, que na verdade é o mesmo valor, era só você trocar esse x por 2 em uma das duas equações. Certo? Próximo exemplo. Na figura, a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC. Calcule a medida do segmento BP, sabendo que AB é 11 e AR é 4. Então, nós temos essa situação. Então, aqui eu tenho uma circunferência inscrita em um triângulo. Então, a circunferência é tangente aos três lados do triângulo. E ele dá duas informações: AB 11 e AR 4.
Então, a R mede 4 e a B mede 11. De acordo com aquela propriedade de segmentos tangentes por um mesmo ponto, se a distância do A até o R é 4, a distância do A até o Q também é 4, porque eles são segmentos tangentes à circunferência passando por esse ponto externo A. Então, se aqui mede 4, o AQ também mede 4. Para eu determinar a medida aqui do BQ, note que isso daqui vai acontecer. Como o segmento AB mede 11 e o AQ mede 4, então o BQ, 11 menos 4, 7. Consequentemente, pela mesma propriedade, se eu pegar o segmento BQ, ele é igual ao segmento BP, porque eles são tangentes à circunferência por esse ponto externo B. Logo, o meu BP também mede 7, que era o que estava sendo pedido, a medida do BP, certo? E o último exemplo, um quadrilátero ABCD está circunscrito a uma circunferência, conforme a figura abaixo. Qual é o valor de x? Então, como a nossa propriedade diz, a soma dos segmentos opostos, então AB mais CD, é igual a AD mais BC. Então, eu também vou montar uma equação. Esse lado AB, 2x mais 1, mais 9, é igual a x mais 7, mais 12. Então, a soma dos lados opostos é igual. Resolvendo a equação, 2x mais 10 é igual a x mais 19. 2x menos x é igual a 19 menos 10, x igual a 9. Se fosse pedido a medida de algum desses outros segmentos, você poderia determinar esse segmento AB trocando x por 9, ou determinar esse segmento BC trocando x por 9. Bons estudos!